pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast de Inteligência Jurídica, um conteúdo exclusivo Machado Meyer. Eu sou o Bruno Costa, sócio do Imobiliário, membro do Comitê de Diversidade e Inclusão e do IDEAFRO. Sou um homem negro, estou vestindo um paletó azul, camisa branca, barba feita, sem óculos. Estou aqui hoje para falar sobre diversidade e inclusão com as nossas convidadas Rafaela Barassal, analista de gestão de pessoas do nosso time de Pessoas e Culturas, e com a nossa convidada especial, a Yanda Lopes, diretora jurídica da Uber. Sejam bem-vindas. Obrigado. Eu vou fazer minha audiodescrição. Como o Bruno falou, eu sou a Rafaela Barassal. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo escuro, eu tô com parte do cabelo preso e parte solto, um brinco verde, uma camisa branca e um óculos. Olá a todos, eu sou a Yanda Lopes, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher preta, com cabelo cacheado, solto, estou usando um óculos e uma blusa colorida com tons de amarelo. Legal. Yanda, vamos lá, vamos começar. Dentro do IDEAFRO, a gente tem falado bastante de representatividade por meio aí de legitimidade e por meio de pertencimento, né? Você ter profissionais que possam ser referência para aqueles outros profissionais que estão chegando ali, principalmente os pretos e pardos. Dentro dessa perspectiva, né, de legitimidade, pertencimento, representatividade, e partindo aí da sua perspectiva pessoal e profissional, conta pra gente um pouquinho, Yanda, da sua trajetória, das dificuldades que você eventualmente passou e enfrentou para poder chegar onde você está hoje como diretora jurídica lá na Uber. Olha, eu acho que eu posso contar da minha trajetória toda de carreira aí para vocês, fazer um sumário rápido, afinal são 25 anos. Mas acho que dentro desse tema de pertencimento, de legitimidade, de ter referências, né? Acho que eu volto lá para o começo da minha carreira, porque eu acho que tem uma questão que foi bem importante, assim, desse ponto de vista. Eu fiz faculdade de Direito na USP, na São Francisco. Durante a faculdade, experimentei estágio em escritório de advocacia, experimentei estágio no Ministério Público Estadual, porque em algum momento eu achava que eu queria fazer concurso, e no último ano experimentei estágio em empresa. E aí, a partir daí, eu segui uma carreira que foi sempre em departamentos jurídicos internos de empresa, passei por essa minha quarta empresa, até chegar a esse cargo aqui na Uber que eu estou hoje. E acho que é interessante voltar lá na época da faculdade e entender como foi a minha escolha profissional. Por que eu fui parar em departamento jurídico de empresa e não fui para um escritório ou não fui, enfim, para outra área, né? Então, quando eu faço essa reflexão, eu me lembro muito que eu tinha gostado muito de estagiar em escritório, que foi o meu primeiro estágio, mas eu não me sentia pertencente. Eu não tinha nenhum advogado preto, nenhuma, na verdade nem júnior, nem sênior, muito menos sócio, no escritório que eu trabalhei na época. Então, acho que meu nível de consciência sobre isso hoje é, obviamente, muito maior do que era na época. Então, por isso que é uma reflexão olhando para trás. Mas eu acho que foi um dos motivos pelos quais eu não quis seguir dentro de um escritório de advocacia. E aí, quando eu saí do escritório, eu falei, não, então já sei o que eu vou fazer. Vou fazer concurso público. Porque tem uma coisa que minha família é de classe média baixa, meus pais conseguiram pagar uma boa educação para a gente porque eram funcionários públicos, trabalhavam bastante e tal, tinham um salário mais ou menos decente, investiam 80% dele aí na educação minha e das minhas irmãs. E eu sempre fui muito boa aluna, muito grata por isso, por ter essa possibilidade de estudar numa escola boa e tal, tanto que fui, fiz vestibular, entrei na São Francisco. Então, Mas antes da vida profissional, uma curiosidade. Na universidade, como é que era a sua turma? Não tinha ninguém preto, nenhum preto na minha turma. Na São Francisco, aliás, hoje a São Francisco está muito diferente, né? Com colorida, tá uma delícia. Eu participo de várias iniciativas lá e vejo como a faculdade está diferente. Mas na faculdade não tinha ninguém. Mas isso, Bruno, eu já estava relativamente acostumada. Eu tinha estudado em escola particular a minha vida toda. Eu lembro que tinha uma ou duas alunas pretas na escola particular que eu estava, além de mim e das minhas irmãs. E era uma escola grande, né, que eu estudava. Então, eu estava acostumada a ser a única nesses espaços de estudo. E eu
E ok, eu também ser a única na faculdade. E acho até que quando eu era criança, eu me defendia, eu já falei isso, eu me defendia muito, eu era a única, e eu sofria alguns preconceitos por ser a única, mas eu era muito boa aluna, né? Então todo mundo queria. Primeiro, eu era muito inteligente, então eu me destacava por ser muito inteligente, por ser muito boa aluna. As pessoas queriam participar de grupo comigo, porque eu tirava nota boa, enfim, então eu acabei me destacando por aí e aprendi a administrar por aí. Na faculdade não foi muito diferente. Mas quando eu fui para a vida profissional, a gente sabe que não é só num escritório de advocacia ou numa empresa, não é só ser bom aluno e muito inteligente. Tem uma questão dos relacionamentos que você estabelece, das pessoas que você conhece. Então, eu acho que, inconscientemente, eu percebi que aquele lugar ali não seria para mim, o escritório. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma análise e achei que o concurso público seria meu caminho. Porque para o bom aluno, o que é mais fácil do que estudo muito, passei e vou ter uma carreira que, teoricamente, é baseada somente na minha competência técnica. Só que eu fui fazer estágio no Ministério Público Estadual e não curti tanto, assim. Não por nada, mas não tinha eu acho que eu não tinha vocação para aquilo. Eu queria uma coisa um pouco mais mais movimentada, enfim, que me desse um outro tipo de desafio. E aí eu me vi um pouco numa sinuca de bico, sabe? Eu falei, meu Deus. E aí, como o acaso é muito bom comigo, surgiu no 5º ano de faculdade uma oportunidade de um estágio numa empresa. E eu fui para a empresa, fiquei 1 ano nessa empresa e logo depois arrumei um estágio, uma vaga de advogada na HP, que foi a primeira empresa que eu trabalhei já como advogada, na Hewlett Packard. E aí aconteceu uma coisa muito maravilhosa, porque tinha um movimento de escritório de advocacia, assim, diferente de um serviço público. Então, eu me sentia tão desafiada quanto acho que eu me sentiria num escritório. Mas multinacionais americanas sempre que eu trabalhei. Então, tinham muitos, ou muitos não, né? Mas muito mais pretos em posições de liderança do que eu vi aqui no Brasil. Então, meu chefe na GE, por exemplo, logo que eu entrei, o General Counsel do business que eu trabalhava era um homem negro. Na HP também tinha homens e mulheres negras em posições de liderança, porque nos Estados Unidos isso, de alguma forma, apesar de todas as questões raciais que eles têm lá, ainda é mais comum do que aqui. E aí eu acho que eu me senti num lugar um pouco mais de conforto, com um pouco mais de falar assim, tá bom, então aqui eu tenho a parte do direito que eu gosto e uma representatividade, uma sensação de pertencimento, uma sensação de que há gente igual a mim e que eu vou ter um caminho para percorrer aqui. Acho que foi um pouco isso, assim. Legal. Eu acho que isso reflete bastante aí das conversas que a gente tem com profissionais pretos e negros que vão chegando às posições de destaque. As histórias são, em algum momento, elas são parecidas, né? Da falta de referência, a falta de representatividade. E o que a gente busca hoje é tentar que esses profissionais não sejam aquelas exceções honrosas, né? Que a gente tenha aí, de fato, um caminho que possa ser trilhado por qualquer um. Né? Isso que você fala aí de ser sempre uma boa aluna, sempre se destacar, vem com aquele peso de que não posso errar, né? Não posso ficar em segundo, e sempre acaba que a cobrança que você faz de si mesmo é maior do que dos próprios colegas, enfim, de todo mundo, né? Porque, enfim, não há margem para erro. Né? E eu achei muito interessante esse movimento que você fez de chegar no escritório, não se sentir pertencente, e depois em uma empresa multinacional você se sentir pertencente, né? Isso mostra muito um caminho de RH, de pessoas e cultura que a gente vem trilhando nos escritórios de direito, né? E um caminho que a gente vem construindo aqui no Machado, de fato, as pessoas negras chegarem e se sentirem pertencentes, né? De a gente não ter esse estigma. Eu acho que durante muito tempo o escritório de direito teve esse estigma, né? De um lugar embranquecido e de um lugar onde pessoas pretas não se sentiam pertencentes. E aí a gente tem uma questão aqui que é esse lugar do eu tenho que ser perfeito o tempo todo, né? Você era uma ótima aluna, as pessoas se aproximavam de você porque você era boa em tudo. E quando isso chega no mercado de trabalho, isso vem carregado de uma pressão que às vezes é descomunal, né? Do tipo, eu preciso ser perfeito o tempo todo. Então, em diversos níveis, né? Enquanto área de pessoas e cultura, a gente atende pessoas que chegam com essa questão muito forte de eu tenho
tenho um par ou eu tenho alguém que talvez tenha uma experiência profissional já fora ou fez uma faculdade melhor do que a que eu faço, considerada melhor do que a que eu faço. E como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou ser a melhor da melhor aqui nesse lugar? E como é que você lidou com isso, assim, durante a sua trajetória? Porque você é mulher e preta, então tem 2 recortes aí muito fortes, né, de sociedade que você teve que enfrentar, de ter que ser melhor 2 vezes, de ter que se posicionar e tudo mais. E como é que você se cuida para isso, assim? Como é que você cuida da sua cabeça para isso? Como você cuida mentalmente disso? Como é que foi isso para você? Eu acho que você tocou num ponto bem importante, que é a questão da saúde mental das pessoas, né? Que vai. Acho que acho que é a doença do século, na verdade, né? E independentemente se você está num grupo diverso ou não, as pessoas estão sofrendo aí de problemas de saúde mental a todo vapor. E acho que sim, profissionais que estão em minorias, né? Minoria de poder, não de número, mas tem uma pressão maior. Eu tenho um colega preto que ele fala que a mãe dele já falava para ele: meu filho, você tem que ser o dobro melhor do que os outros. Eu não sofria isso dentro de casa, não, tá? Na minha casa era um pouco mais, assim, pelo menos isso não era dito, mas tem um subconsciente que vem de que você já é o único naquele espaço. Então você carrega um peso de milhares de pessoas da sua raça, gênero, que se você falhar, você vai ser a mulher preta aqui, tá vendo? Por isso que a gente não contrata, porque olha lá, elas não servem, elas não são boas, elas não, entendeu? Então você carrega isso, quase que você carrega um bando de gente junto com você ali no que você está representando, né? Você carrega uma ancestralidade de gente ali que você está representando. Então, isso é pesado e eu acho que tem sim que cuidar da saúde mental. Eu sou uma pessoa que eu adoro, eu sempre fiz terapia, eu não paro de fazer terapia, porque senão eu tenho grandes chances de enlouquecer. E eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada, assim, acho que por característica mesmo, né? A habilidades socioemocionais, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gente, eu gosto muito de reparar nas pessoas. Eu já falei que talvez no meu futuro, quando eu deixar de ser advogada, eu vou fazer alguma coisa em psicologia e tal, porque eu gosto muito, então eu gosto muito até de me analisar, me reparar, então acho que isso me ajudou muito. Mas eu faço uma mentoria. Eu adoro dar mentoria, tenho alguns programas de mentoria, depois eu posso contar um pouco em detalhe, mas outro dia eu estava conversando com uma mentorada, que é uma advogada preta, num escritório até, e ela sofrendo exatamente disso, só que ela tem, sei lá, 15 anos a menos do que eu, então ela está sofrendo disso lá no começo da carreira, e ela sofrendo exatamente nesse modelo de que tem que ser perfeita, de que tudo que ela... Então ela revisa aí 1000 vezes os documentos antes de mandar, então ela tem um volume de trabalho que ela trabalha até às 3 horas da manhã todo dia, e é uma coisa insana, né? E aí eu estava falando para ela, eu falei assim, você tem que parar. Uma coisa você tem que entender, que chega num momento da sua carreira que a sua capacidade técnica, ela já é um fato. Você não vai, claro, você vai se manter atualizado, claro, você vai se atualizar sobre novas leis, o que está acontecendo, jurisprudência e tal, mas assim, você já tem aquela qualidade técnica. E o que vai te levar daqui para frente, depois desse momento para frente, são um pouco as relações que você constrói, como você interage com os seus pares, os seus soft skills, como você interage com os seus pares, como você aproveita uma oportunidade na frente de um cliente, por exemplo, né, para os advogados de escritório. E eu falei para ela, se você está esgotada, trabalhando até as 3 horas da manhã todo dia, à beira de um burnout, quando você tiver essa oportunidade, que talvez seja a chance que mudaria a sua vida, que é estar numa reunião na frente de um cliente, fazer uma apresentação boa na frente de um sócio, você vai estar esgotada, com o olheiro até aqui, e vai parecer péssima. E não é pelas coisas que você não sabe tecnicamente, porque essas você sabe, mas é porque você vai parecer péssima. E isso não passa credibilidade, isso não passa. Então, eu falei para ela, às vezes o que você melhor pode fazer pelo seu trabalho, por incrível que pareça, é descansar um pouco. É parar um pouco, é ter um hobby, é fazer uma coisa diferente, é se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, para você atingir esse estado mental em que você, sim, daí dá o seu melhor. Então, é uma coisa que eu fui reparando muito ao longo da vida e é uma coisa que eu tento exercer muito comigo mesmo, quando a gente vai entrando num loop, né? Porque todo mundo entra nisso, de aceleração, de autopressão, de falar assim, peraí.
pera, respira, relaxa, vamos lá. E aí cada um acha suas formas. Eu faço terapia, eu malho absurdamente todos os dias, mas cada um tem suas formas de voltar para o seu centro e se reconectar consigo, né? Mas eu acho super importante isso para profissionais pretos, enfim, minorias de uma forma geral. É isso, cuidar do corpo, cuidar da mente e se qualificar, né? Mas, Ian, daí vem um ponto. Muitos profissionais pretos e pardos não têm a opção e a chance de errar. Errar não é uma opção. E no fim do dia a gente acaba não se permitindo arriscar, tentar, porque aquela oportunidade pode ser a única. Como é que a gente equilibra isso, né? Esse peso de, puxa, posso perder essa chance, posso perder essa oportunidade, porque me permitir fazer como um colega qualquer, não ter aquele peso e me permitir errar, me permitir tentar. Qual o recado que a gente consegue passar? Assim, existe vida após aquela tentativa, sabe? Não é a única chance, sempre haverá uma nova oportunidade? Eu acho que a gente tem que olhar isso de 2 ângulos. O ângulo do profissional, vou falar, e depois eu vou falar do ângulo das empresas, escritórios, etc., nos quais esses profissionais estão. No ângulo do profissional, eu acho que você tem que... tem um balanço. Claro que, se para você aquela oportunidade é muito importante, é a oportunidade da sua vida, quem sou eu para dizer para você relaxa e vai para balada com seu amigo branco, classe média alta, classe alta, que tá tranquilo. Não dá para fazer isso. Não dá, é irreal. Então, se prepare, invista, faça a sua parte. Mas tenha um equilíbrio, né? Porque e é outra coisa, né? Eu fico lembrando muito das minhas mentoradas. Porque, assim, vou falar uma frase que vai aparecer da minha avó, mas é a frase. Só não tem solução para a morte também. Então, se der errado, você não morreu. Você só não aproveitou aquela oportunidade. Então, tem que achar um equilíbrio, dar o seu melhor, tentar manter sua saúde mental. E não dando certo, vão vir outras oportunidades. Porque as oportunidades vêm para quem está preparado, para quem corre atrás. Elas vêm. E eu acho que é muito importante pensar nessa questão de manter a calma e de não se colocar esse peso todo em cima de si, porque senão, às vezes, o que vai te atrapalhar é justamente esse peso. É justamente isso que você colocou em cima de você. E não a sua falta de preparo técnico. Então, e eu brinquei, porque eu falo isso para as minhas mentoradas, eu falo, mas o que de pior pode acontecer? Pode... Mas o pior. Então, o pior é o quê? Você vai ser mandado embora? Eu já vou logo assim, né? Aí, se você for mandado embora, você vai ficar sem dinheiro para comer e você vai morrer no dia seguinte? Vamos traçar o pior cenário. Aí a pessoa vai vendo que o pior cenário, ele tá longe ainda. Porque ela não vai morrer no dia seguinte, ela vai arrumar outro emprego. Sabe assim, tem muitas coisas para fazer. Agora, vamos para o ângulo das empresas, escritórios, enfim, quem contrata esses profissionais. Eu acho que e gestores, até estou falando isso porque eu tenho uma equipe, a gente tem que dar espaço para as pessoas se sentirem confortáveis para errar, né? Porque todo mundo erra. E se você não dá espaço para as pessoas se sentirem confortáveis para errar, elas não vão dar seu melhor, sua capacidade máxima. Porque também só não erra quem fica total na zona de conforto, né, gente? Ou quem não faz nada. Ou fica ali, até faz, mas fica ali na zona de conforto, sabe? Toca a bola de lado para cá, de lado para lá, não arrisca. Então, a gente, como organização, como gestor, como empresa, a gente precisa também dar uma tranquilidade que não é assim, você errou e acabou as suas oportunidades, né? Acho que tem uma questão, às vezes, que não é nenhum erro, mas um jeito de fazer diferente. Né? Porque quando a gente fala de experiência, quando a gente fala do racismo enquanto estrutural e de um inconsciente coletivo sobre isso, a gente fala de uma criação diferente, né? De um lugar diferente que essas pessoas vieram, dentro de um ambiente durante muito tempo consolidado de pessoas brancas, com a mesma cultura, com a mesma criação social, e que essas pessoas vão fazer certo, mas vão fazer diferente muitas vezes. Então, eu acho que para o líder e também enfim, é uma conscientização de incluir esse diferente, né? Incluir essa diversidade, o que de fato, e isso a gente tem sinergia, né, entre empresas, que a gente entrega capital intelectual. Então, tanto a Uber com tecnologia ou o Machado sendo um escritório de direito, no final das contas, a gente vai entregar o que pessoas pensam, né? E quando a gente fala de diversidade, de compartilhar essa diferença de pensamento, esse é o nosso ouro estratégico, né, de entrega.
Então, eu acho que é muito assim, às vezes não é um erro, é um diferente do que... entenda esse diferente para complementar no que você vai entregar para o cliente, né? Que talvez seja você um tocou caminho. num ponto muito importante, que é também não só entender, mas valorizar o diferente. Às vezes a Isso. gente escuta muitas empresas, gestores falando, eu tenho dificuldade de contratar advogado preto, porque eu não acho o cara que veio da faculdade de primeira linha aí, que fala inglês perfeito e fez LLM. Ok, talvez você não ache mesmo, Sim. é um fato, na Ou nossa acho com realidade muita brasileira. dificuldade. Ou ache as moscas, né, tipo... Isso, a exceção da exceção. A exceção da exceção, ok. Mas que outras habilidades, e aí de novo nos soft skills, a gente valoriza nos profissionais, né? Eu estava ouvindo outro dia a história de um moço que está num dos programas de mentoria que a gente faz, que tem uma história de vida super difícil, um filho de um pai traficante. O pai, enfim, morava na favela, o menino saiu dessa realidade, foi fazer faculdade, alugou um apartamento, terminou a faculdade de Direito, trabalha... que esse menino, para chegar aqui, talvez ele não fale o inglês perfeito, mas quanta resiliência, quanta capacidade de superação de obstáculos, quantas coisas ele tem que tem que ser valorizadas, porque é isso que a gente também valoriza dentro do âmbito profissional. Então, é a gente olhar para isso e olhar que talvez aquela característica técnica falte, ou você tenha que investir um pouco, ele aprender um inglês um pouco melhor, mas olha a capacidade que essa pessoa tem, né? E o quanto... capacidade demonstrada mesmo de resiliência, de superação de obstáculos, de comunicação, de resolução de conflito. Imagina! Então, acho que a gente tem que valorizar essas coisas também. Eu queria pegar um gancho nisso que a gente está falando. Hoje a gente vê, do ponto de vista acadêmico, algumas iniciativas para ingresso de pessoas pretas e também questões sociais, porque estão sempre atreladas, né, a questão racial com social, mas no Brasil, mas principalmente a questão racial. A gente tem ali, lei de cotas, bolsas de estudo, etc. Então, você tem um incentivo para que as pessoas consigam ocupar os espaços dentro das academias, né, dentro das universidades. Passou para o processo de ingresso no mundo profissional. A gente também tem visto, né, um incentivo, programas aí que tentam trazer mais equidade, trazer mais pessoas pretas para o ambiente de trabalho, principalmente no nosso mundo aqui, no mundo jurídico, né? Imagino que outras profissões também, mas o nosso ambiente aqui jurídico, a gente tem percebido isso, tanto que no último censo aí da diversidade, pretos e pardos em escritório de advocacia dos grandes escritórios, né, em São Paulo, saíram de 1% para 11%. Né? Então, a gente vê aí um programa de incentivo de atração desses talentos. E aí vem a segunda fase, né? E também uma pergunta para você, André. O que você tem visto em relação ao progresso da carreira dessas pessoas? Né? Eu costumo brincar, não é convidar para o baile, é dançar. Né? Que você ir para a festa, mas também ninguém dançar contigo, não resolve. O que você tem visto aí de progresso das carreiras, né? Esse programa aí de manutenção dos talentos, retenção e progressão de carreira? Eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que, assim, eu não desmereço o desafio inicial de trazer as pessoas. Acho que foi uma coisa muito boa que tantos escritórios, as empresas fizeram e ainda tem que fazer mais, porque 11% é pouco, né? A população brasileira é de 56% de pretos e pardos, então 11% no total, já multiplicou por 10, muito legal, mas ainda é pouco, então tem que trazer mais. Mas acho que o segundo grande desafio é esse, da retenção e do desenvolvimento desses talentos, porque não é fácil, tem que ser intencional, dá trabalho, custa dinheiro, investimento, né, das empresas e dos escritórios para investir nesses profissionais, que vêm muitas vezes com soft skills que eu disse maravilhosos e tal, mas com alguns gaps aí de skills técnicos, por exemplo. Então, isso não tem mágica, tem que investir. O cara não fala o inglês perfeito, por quê? Porque ele não cresceu indo todas as férias para fora e fez intercâmbio e estudou fora. Então, você tem que investir nesses profissionais para eles correrem atrás e superarem esse gap, por exemplo, da questão da língua. E além de investir financeiramente nas questões técnicas, tem um investimento emocional aí, e não sei se é emocional a palavra, mas um investimento pessoal aí que eu acho que as mentorias são muito legais nesse sentido, porque é você ajudá-los a decifrar alguns códigos que eles não estão acostumados, né? Eu na minha família não tenho nenhum advogado na minha família. Então,
É totalmente diferente um estudante de direito, um recém-formado, que entra num escritório como o Machado Meyer, e que o pai, ou o tio, ou a mãe, ou a madrasta foi advogado, conhece. Eles circulam em ambientes em que, se não é o tio, é o amigo do pai. Eles foram em jantares desde pequenos que tinham grupos de advogados, eles falavam sobre isso. Do que uma pessoa como eu e como muitos aí que vêm agora, que não tem essa referência. Eles não têm esses códigos não escritos. Sabe, assim, um pouco de como se comportar, o que eu posso falar, com quem eu tenho que falar. Eu posso falar com tal pessoa? Eu não posso? Eu posso chegar assim numa reunião? Tem uma história que a gente e eu digo que é um investimento emocional e pessoal muito grande, porque é muito difícil também, eu reconheço, para os gestores, para as pessoas que estão recebendo esses profissionais, porque às vezes nem passa pela cabeça deles algumas coisas que esses profissionais passam. Não passa. Não é por maldade, não é por falta de querer ajudar, é simplesmente porque as referências são tão diferentes que as pessoas não conseguem ver aquela realidade. Tem uma história de uma executiva da GE, ela nem é advogada, ela é de um grupo, uma executiva alta, ela é do grupo de diversidade racial da GE. Uma vez ela contou que ela, quando entrou na carreira, ela ia fazer, ela era um grupo de auditoria, então ela fazia muitas viagens lá nos Estados Unidos. E aí um dia ela virou para um colega e falou assim, em que hotel que você vai ficar em tal cidade? Porque eles tinham que circular. Ele falou, vou ficar no Hilton, no Hyatt, sei lá. Ela falou assim, nossa, não, então não vai dar, porque eu não posso pagar. Ele falou assim, como assim pode pagar? É a empresa que paga. E ela estava há 1 ano se sentindo grata por ter o emprego e o salário e pagando do bolso dela os hotéis mais baratos e indo de carro, porque ela achava que ela não podia pedir reembolso. E ninguém tinha explicado isso para ela. E ninguém não explicou, não foi por maldade, é porque as pessoas nem passam pela cabeça das pessoas que isso pode acontecer. Então, isso é muito incrível. Agora, acho que tem esses 2 grandes investimentos e tem um terceiro, que daí acho que o pessoal de RH, de pessoas, pode ajudar muito, que é você também desafiar os times e ser um pouco intencional nas promoções, nas oportunidades, sabe? Porque todo mundo tem viés inconsciente. Então, você tende a promover, dar mais oportunidades para quem é mais parecido com você. E não estou falando só de raça, estou falando em geral, né? Com quem você tem mais coisas em comum. Então, um pouquinho tem que desafiar de como a gente pode olhar para essas pessoas, para esses talentos que entram e dar oportunidades. E por que não eles para algumas oportunidades, sabe? Acho que é um pouco por aí, mas é difícil. E você tem, assim, das empresas que você passou, assim, você sempre foi muito engajada nesse tema. Você tem ações que você recomenda, assim, que você acha que foram ações legais? Ou você falou um pouco das mentorias, né? O quanto você acha que as mentorias são importantes. E, de fato, a gente pratica no Machado as mentorias e tem um efeito muito bom mesmo, tanto para conscientizar a liderança de ter a oportunidade de conviver com o diferente, de achar ali um lugar igual dentro da diferença, né? Então, além das mentorias, o que mais você acha que foi um case muito legal em alguma empresa que você trabalhou, alguma coisa que você ajudou a construir de programa de inclusão e de sensação de pertencimento? Você tem alguma coisa assim para compartilhar com a gente? Eu vou pensar aqui enquanto eu falo, só fazer uma correção. Eu não sempre fui super engajada, acho que tem uns 10 anos para cá que eu tô mais engajada. E vou te contar por quê. Porque eu não tinha noção do impacto que eu estar onde eu estava e eu ocupar esse lugar que eu ocupo de diretoria, que eu já tinha chegado há 10 anos atrás, que isso tinha nas pessoas, sabe? Quanto... Porque eu acho que eu fui... Quando foi essa virada? Porque eu fui muito... Acho que como muitos, talvez, hoje não, graças a Deus a juventude pensa mais no coletivo, mas eu era muito focada em mim, em conseguir o meu, em fazer o meu dinheiro, em ter um patrimônio, em pagar as minhas contas, sabe? Um negócio muito assim, tipo... E até porque eu não tinha quem fizesse isso por mim, então não dava muito para eu ser muito diferente. E aí eu contratei uma advogada na GE, preta, e contratei ela porque ela era o melhor currículo e tal, não fiz nenhuma seleção assim específica. E depois de um tempo, ela veio falar comigo que quando ela veio fazer entrevista, ela ficou muito impressionada. Primeiro, ela achou que eu não era a diretora, ela achou que eu ia fazer eu era a secretária que ia fazer ela esperar mais um pouco. O inconsciente coletivo. Porque ela chegou e eu falei assim, pera um pouquinho, eu fiz
estava terminando de responder um e-mail. Então, primeiro aconteceu isso, e ela me contou. Ela falou, e segundo, depois fui para casa muito feliz e falei até pro meu pai. Falei, nossa, eu tenho uma advogada na GE Preta, é lá que eu quero trabalhar. E ela me contou isso quase um ano depois de eu ter contratado ela. E quando ela me contou isso, assim, começaram a cair um monte de fichas na minha cabeça, que tipo, meu Deus do céu. E aí ela contou que tinha um outro cara de TI, que era preto na GE, que ele falava assim, nossa, agora a Ianda saiu do andar, porque eu tinha mudado de andar, não tem mais, só tem agora eu e você. Ou seja, eu era uma referência. E eu não tinha a menor noção disso. E aí, eu falei assim, não é possível, não posso ficar sendo referência e não fazer nada com isso. Primeiro vem um peso, né? Tipo, meu Deus do céu, eu sou uma referência. Por favor, não me usem de referência. Mas assim, eu falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí que eu comecei a me engajar muito mais fortemente. E aí que eu fui fazer a mentoria, que começou com uma mentoria para alunas pretas de faculdade de Direito. Então, eu conecto as diretoras jurídicas que a gente tem no grupo do Jurídico de Saias com alunas pretas que estão cursando faculdade de Direito e comecei a fazer muitas mentorias. Eu acho que mentoria é uma coisa fantástica. E eu acho que todo esse desenvolvimento profissional passa muito pelas relações pessoais. Então, eu acho que além de mentoria, você ter, na minha trajetória, por exemplo, você ter um mentor, alguém que você olhe, que te inspire, sabe? Você sendo um profissional que está começando a sua carreira, você fala assim, quem é que você olha? E eu não tinha uma pessoa preta para olhar e me inspirar, mas eu tinha uma mulher que eu achava que era uma pessoa com um jeito muito parecido com o meu, assim, descontraída, que não era tão formal. Então, você vai achando coisas semelhantes e eu usei isso de inspiração. E falei, não, tá vendo? Olha, ela não é super formal, ela é mulher e ela consegue, então por que não? Acho que você ter sponsors também, você estabelecer relações com as pessoas e pedir. Por isso que essas mentorias de parte a parte, a gente está pensando até numa mentoria reversa lá na Uber também agora, foi uma coisa que a gente fez na GE, que é um pouco para os dois lados, para aproximar, porque eu acho que o que precisa é a gente aproximar as pessoas, né? E as pessoas se entenderem dentro da sua humanidade. Eu acho que mais do que isso, assim, acho que é só o olhar intencional mesmo, a gente forçar a mão às vezes, um pouco também, numas promoções, numas contratações, dar chance, mesmo falando assim, talvez não seja o currículo perfeito, mas vamos dar uma chance, vamos ver como que a pessoa se sai, vamos fazer um plano com ela, se ela cumprir A, B e C. Então, acho que é por aí, não tem muito mágica. E dentro da Uber, como é que vocês tratam a questão do letramento racial? Porque eu sei que se você pudesse, você contrataria todo mundo para estar debaixo do jurídico, da sua gestão, e estava tudo certo. Mas nem sempre você consegue absorver as pessoas, e os profissionais, às vezes, são de áreas diferentes. Como é que você passa essa noção, essa percepção para um colega que não é preto e que precisa contratar um profissional, né, para fazer que ele tenha essa visão de que, olha, tudo bem, eu vou contratar independente de raça, vou contratar de acordo com o currículo, de acordo com as qualificações. Como é que você trabalha, Ianda, para fazer os seus pares, né, os diretores, as pessoas que tomam as decisões ali dentro da companhia, também pensarem assim? Eu acho que tem muita cultura da empresa. Eu estou na Uber há 4 meses e uma das razões que eu vim para a Uber foi justamente porque eu vi que era uma cultura muito sólida nesse sentido de valorização da diversidade. Eu fiquei na GE há 16 anos e era uma cultura muito sólida de valorização da diversidade. Eu acho que quando você tem uma cultura, e a cultura começa no topo, na superliderança, quando você tem uma cultura sólida, isso tende a se permear pelos outros níveis da organização. Óbvio que você tem que estar sempre fazendo palestras educativas, mandando material para as pessoas, lembrando elas, letrando elas, educando elas. Eu acho que a gente fazia isso muito no GE e o pessoal faz muito na Uber também. Sessões aí de letramento, de bate-papo e tal, incluindo toda a comunidade, mas eu acho que a cultura ajuda muito. Uma cultura de valorização à diversidade, de não permissão de nenhum tipo de discriminação, uma cultura forte nesse sentido, com canais que também te permitam ser aí um ombudsman, um canal que verifique se isso está sendo, porque uma pessoa pode estar sofrendo discriminação do seu gestor, por exemplo, né? E ela tem que ter alguém para quem recorrer, que não seja o gestor com quem ela possa falar. Agora, eu acho que ter um RH com papel forte também, de desafiar as pessoas na hora da contratação, desafiar, por que você está pegando esse currículo e não esse? E tá junto, tanto na contratação quanto nas promoções, um RH forte que consiga fazer isso com esse viés também ajuda muito, né? Com certeza.
E, Anda, eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos. Você falou do Saias. Fala um pouco pra gente como é que você... Meu projeto do coração agora, eu sou uma das fundadoras do Jurídico de Sais, que já vai fazer 15 anos daqui a pouco. Tem mais de 2.000 advogadas no Brasil. E aí estamos no 4º ciclo de mentoria entre as Saias e as estudantes pretas de direito. Tem 15 duplas dessa vez, e eu vejo que é sempre maravilhoso, porque elas saem muito transformadas, tanto as meninas estudantes quanto as Saias, que são mentoras. Dessa vez eu estou muito contente, porque a gente conseguiu, porque a coisa vai crescendo, né, e a base foi aumentando, e por todo esse movimento de diversidade, a gente conseguiu umas 5 mentoras pretas, que já são num cargo de gerente para cima, que são pretas e que estão mentorando as meninas. Porque era uma coisa que elas se queixavam um pouco. Não se queixavam, mas a gente sentia uma falta de representatividade. E não tinha mesmo. E a gente queria que elas fossem mentoradas por pessoas com um nível alto ali dentro com nível alto e com bastante experiência. Então, dessa vez nós conseguimos. Espero que continuemos conseguindo sempre. Eu estou muito engajada também num projeto que eu não sei se vocês conhecem, que chama o Black Sisters in Law, que a Johnny Assis, que foi a criadora. Johnny é uma advogada fantástica do Rio de Janeiro, que conseguiu, em 3 meses, juntar 1.700 mulheres advogadas pretas num grupo. E elas estão crescendo muito e fazendo parcerias. Elas anunciaram uma parceria com o iFood, estão fazendo as sisters, como elas se chamam, estão fazendo defesa jurídica para os entregadores que sofrem racismo. Elas estão se engajando com alguns escritórios de advocacia para fazer trabalho de correspondentes, porque é um grupo de advogadas pretas, é um grupo super diverso. O que elas têm em comum somos advogadas pretas, e então tem advogadas pretas dentro de empresa, mas tem advogadas pretas que se esforçaram super para fazer uma faculdade de direito, têm um escritório próprio e não estão conseguindo alavancar. Então, como a gente consegue, como grupo, dar oportunidade para elas alavancarem e viverem dessa advocacia, que elas lutaram tanto para estudar. Então, eu tenho, assim, uma admiração incrível pela Johnny, e acho que é um projeto muito bacana, que eu estou querendo me engajar bastante, ainda mais. Legal. O Machado Meyer é um dos escritórios fundadores da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, e as Black Sisters são parceiras nossas, né? Então, constantemente a gente tem contato ali, tanto para trocar ideias, quanto para elas também trazerem as novidades e fazer palestras. Então, é um trabalho que a gente conhece e admira também bastante. É muito legal. E outra coisa que recentemente eu me engajei, eu entrei no conselho de uma ONG, chama Plan International Brasil, que é uma ONG que cuida da infância, principalmente das meninas. E porque, na verdade, a gente fala muito de equidade de gênero aqui nesse nosso nível, né? Nos escritórios, nas empresas, então como que as mulheres galgam altos cargos, mas a verdade é que as diferenças começam muito cedo, na infância. E a Plan tem projetos aqui no Brasil, em São Paulo, Maranhão, Piauí, Bahia, e são projetos fantásticos. Você pode apadrinhar uma criança, mas não é para dar dinheiro, são projetos de empoderamento, de desenvolvimento de habilidades para empreendedorismo, de higiene menstrual, contra abuso, para elas se educarem contra o abuso sexual. Então, são projetos muito bacanas que eu também gosto muito. Acho que se a gente começa cedo, a gente pode mudar um pouco mais o mundo. Legal. Deixa eu colocar agora na saia justa. Bate pronto. Você falou de referência. Cita pra gente aí algum profissional, mulher, homem, não importa, que foi referência para você. Pode ser na sua carreira, mas pode ser como pessoa também. Não, eu tenho. Não, é fácil. Não aperta. É fácil. Eu trabalhei com a Josi Jardim, que é diretora jurídica da Amazon, quando eu estava no estágio no 5º ano da faculdade. E ela é uma mulher branca, mas a gente tem muitas coisas em comum. Primeiro, ela vem de um background assim, financeiro familiar também. Não tão, ela é do interior, os pais se esforçaram bastante, ela estudou em escola pública, toda aquela coisa que também com uma história familiar aí de superação, né? E ela é uma pessoa muito, muito autêntica, muito, muito tranquila, muito, muito pouco formal. Então, quando eu trabalhei com ela, eu falei assim, gente, eu quero ser igual ela. Porque é isso, assim, sabe? Uma pessoa que não tem
porque não foi criada dentro desse ambiente, então não tem tantos formalismos, mas que conseguia se colocar e tal. Então, eu admiro ela muito, ela foi uma super, ainda é para mim, uma super mentora e grande amiga. Que tipo de conteúdo você consome e poderia compartilhar com a gente, Ana? Livro, filme, série? Olha, além de entretenimento para esvaziar a cabeça. Que é muito bom, que você não precisa pensar. Não é? Que é muito importante também. Ou livros de romance, que eu adoro. Romance, assim, né? Ficção, que eu adoro ler. Bem aguinha com açúcar. Ah, é uma coisa bem fácil, né? Mas eu gosto muito de podcast. Então, tem alguns podcasts muito bacanas. Uma coisa que eu vi outro dia, duas referências, talvez. Eu vi um documentário na Netflix, uma série, chama Explicando. E aí tem explicação de várias coisas. São curtos, não sei se vocês já viram, é uns 25 minutos. E eu vi porque eu estava fazendo uma pesquisa, tinha uma coisa de pay gap entre mulheres e homens. E aí ele explica por que existe essa desequiparação aí de salário entre homens e mulheres. E vem toda uma teoria de que é porque as mulheres são mães. E elas, independente de serem ou não mães, elas são pagas menos. E aí tem um outro também que explica a questão racial e a diferença de riqueza entre pretos e brancos nos Estados Unidos, mas bem interessante, assim, eu gostei de ver, assim, o racional que eles colocam de por quê, né, porque as coisas são como são. E é básico esse da diferença racial de riqueza, é 400 anos, né? Então, 400 anos acumulando riqueza e 400 anos sendo escravo. Então, assim, a riqueza, eles falam o óbvio, né? Juros compostos, a riqueza só vai se multiplicando. Então, mas é muito, muito óbvio, mas é muito, assim, abre a mente, sabe? Eu gosto. A gente costuma dizer, até a Bialy que fala muito isso, que o óbvio precisa ser dito, né? Isso. É óbvio, mas a gente precisa dizer. Isso. Legal. Rafa, quer mais alguma considerações finais? Antes da gente passar para a Ana encerrar também. Eu queria agradecer, só. Eu acho que foi muito legal. Foi um bate-papo, assim, que ajuda muito a gente a construir nosso programa e tudo que a gente vem construindo aqui com o Ideafro. Te conhecer foi muito bom, pessoalmente. Eu acho que foi um bate-papo bem sincero e, ao mesmo tempo, extremamente construtivo, né? E só queria agradecer por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço e eu espero ver aí o Machado Meyer fazendo várias ações muito legais daqui a uns 10 anos que eu ainda vou estar trabalhando, né? Porque eu tenho um filho de 7, então não vou poder ter me aposentado ainda. Quando eu for numa reunião lá, eu ver o escritório já um pouco diferente. Estamos nesse caminho, né, Bruno? E estará. A gente tem... Mas parabéns pela iniciativa. Acho que só de trazer o tema à pauta já mostra quão engajados e preocupados vocês estão. É muito legal. Verdade. E trazer referências, né? Eu comecei falando disso, da preocupação do Ideafro com o pertencimento. Você falou bastante disso aqui na nossa conversa, então tem tudo a ver com o que a gente tenta passar para os nossos profissionais, né? Seja ele do grupo de diversidade ou não, a gente tenta trazer dentro do nosso universo Machado Meyer a importância, né, de termos profissionais capazes e qualificados e que possam ser referências para a turma que está vindo, né, seja para os pares ou para a turma que está vindo. Então, ter você aqui para a gente hoje é uma presença bastante inspiradora. As coisas que você falou aqui, né, dividindo a sua trajetória, dividindo as dificuldades, as angústias de um profissional preto, uma mulher, né, para sair de onde saiu e chegar onde você está hoje, é bastante gratificante para a gente, né? E a gente consegue passar essa mensagem de que é possível chegar, de o caminho pode ser criado e depois trilhado, né? A gente está nesse processo aí de sair de uma ausência de caminho para a gente trilhar. A gente espera que as próximas gerações que venham tenham mais facilidade, entre aspas, aí, de conseguir trilhar os caminhos que a gente está tentando traçar agora. Então, é só agradecer mesmo pela presença, pela generosidade de compartilhar sua história com a gente. Obrigada. E eu queria agradecer, então, a participação de todo mundo, né, pelas reflexões trazidas no programa de hoje. Aos que nos acompanharam até aqui, eu queria que vocês ficassem de olho nas próximas atualizações do Inteligência Jurídica. Aproveitar para encaminhar suas sugestões através do Instagram do escritório, né, no @machadomeyer, @1machadomeyer, ou pela caixinha de perguntas que a gente tem no Spotify.
Muito obrigado a todos aí por nos acompanharem até agora e até a próxima.